Temer com o coronel Lima Filho. Um dos delatores da JBS disse que entregou R$1 milhão ao policial militar aposentado na campanha eleitoral de 2014. A retirada americana do Acordo de Proteção do Clima deixa o presidente Donald Trump isolado. Dentro e fora dos Estados Unidos. O governo filipino confirma 36 mortes no hotel cassino invadido por um homem armado. E o governo recomenda aos estados que liberem vacinas contra a gripe para todos que quiserem se proteger. O Jornal Nacional está começando. O senador afastado Aécio Neves, do PSDB, pode vir a se tornar o primeiro réu com base nas delações da JBS. O Procurador-Geral da República apresentou denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal. A acusação é de recebimento de propina e tentativa de obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República afirma que há provas suficientes contra Aécio Neves. Além dele, foram denunciados por corrupção passiva a irmã Andréia Neves, o primo Frederico Pacheco e Menderson Souza, ex-secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB. Na denúncia, os procuradores citam a gravação em que Aécio conversa com Joesley Batista sobre um pedido de R$2 milhões feito pela irmã dele, Andréia Neves. Para os procuradores, este dinheiro seria propina e caracteriza o crime de corrupção passiva. Na gravação, Joesley Batista e Aécio Neves combinam que o dinheiro seria entregue a um homem de confiança do senador, o primo Frederico Pacheco. Deixa eu te falar dois assuntos aqui rapidinho. A turma teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pega de imobiliário. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser, eu acho, pelo que a gente está vendo, tudo, para mim e para você, assim, primeira coisa. Porque os dois que estão pensando trabalhava para você. Eu sei, mas eu não sei aqui, tal. Que sabe. Assim, ó, que, toma, e você, acabou. Aí, não tem, pronto. Primeira coisa, eu consigo, que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda. Pai, isso aqui era 700. Como é que a gente come? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, pai. Se for você, sou eu. Só pode desse jeito. A Polícia Federal disse que seriam entregues 4 malas com R$500 mil cada. Segundo Aécio, o dinheiro seria usado para pagar o advogado que o defenderia na Lava Jato. Mas, de acordo com as investigações, o dinheiro não foi entregue ao advogado do senador afastado. Em uma das ações controladas feitas pela Polícia Federal, Frederico Pacheco foi filmado recebendo dinheiro do executivo da JIF, Ricardo Saldi. E Frederico, de acordo com as investigações, repassou o dinheiro a Menderson Souza Lima, então assessor do senador Zezé Perrella. Ao fazer a segunda acusação, a de que Aécio cometeu crime de obstrução de justiça, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que Aécio tentou impedir e embaraçar as investigações de infrações penais que envolvem a organização criminosa, na medida em que tentou interferir na distribuição de inquéritos na Polícia Federal para selecionar delegados que, supostamente, poderiam aderir ao impedimento ou ao embaraço à persecução de crimes contra altas autoridades políticas. Os procuradores também destacam que Aécio vem trabalhando intensamente nos bastidores do Congresso para aprovar, por exemplo, a lei de anistia ao Caixa 2 eleitoral. Os investigadores também lembram que Aécio foi flagrado em uma gravação falando em substituição do ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal é subordinada. E em outro trecho da denúncia, os procuradores dizem que, após a deflagração da Operação Patmos em 18 de maio de 2017 e a revelação do envolvimento do próprio presidente da República, Michel Temer, em supostos atos criminosos, a pressão do senador Aécio Neves e outros investigados intensificou-se. E Osmar Serralho foi efetivamente substituído no Ministério da Justiça por Torquato Jardim. As acusações serão avaliadas pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, que vai primeiro notificar os acusados para apresentação de defesa. Depois, irá levar a denúncia à primeira turma do Supremo, que vai decidir se transforma o senador afastado Aécio Neves em réu ou não.
Esse caso era do ministro Luiz Edson Fachin, mas foi retirado do âmbito da Lava Jato porque ele não viu conexão com os crimes praticados na Petrobras. O procurador-geral também pediu que Aécio e Andréia Neves paguem uma reparação de 6 milhões de reais, 2 milhões por danos materiais e 4 milhões por danos morais. Em nota, Janot disse que Aécio ludibriou os cidadãos brasileiros e, sobretudo, seus eleitores que o escolheram para o Senado e o confiaram mais de 51 milhões de votos nas eleições presidenciais. Não há dúvida, portanto, que o delito perpetrado causou abalo moral à coletividade, interesse este que não pode ficar sem reparação. Caso condenado, o procurador pede que ele perca o mandato. O senador afastado Aécio Neves é alvo de 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 5 com base nas delações da Odebrecht. 2 foram abertos a partir da delação do senador cassado Delcídio do Amaral. E mais esse, no qual o senador foi denunciado hoje, com base nas gravações da JBS, em que há também um pedido de prisão contra Aécio Neves. A defesa de Aécio declarou que recebeu a notícia com surpresa e lamentou o que chamou de assodamento no oferecimento da denúncia. Os advogados afirmaram que o senador afastado ainda não foi ouvido, que a perícia nas gravações de Joesley Batista não foi concluída e que vão demonstrar a correção da conduta de Aécio Neves. A defesa de Andréia Neves declarou que ela não pediu propina para ninguém e que agora, com o oferecimento da denúncia, ela terá a oportunidade de provar a inocência. A defesa também declarou que Andréia Neves se encontrou apenas uma vez com Joesley Batista para tratar da venda de um apartamento e que o negócio acabou não acontecendo. O senador Zezé Perrella, do PMDB, disse que está absolutamente tranquilo e confiante de que as investigações vão provar que ele e a empresa da família dele não cometeram nenhuma irregularidade. As defesas de Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima não quiseram se manifestar. A Procuradoria-Geral da República vai pedir informações às autoridades dos Estados Unidos e da Suíça sobre contas bancárias que abasteceram campanhas do Partido dos Trabalhadores, segundo a delação de Joesley Batista. As contas na Suíça foram abertas em 2009 e em 2014. Na delação, o dono da JBS, Joesley Batista, contou que elas foram usadas para movimentar dinheiro ilegal para as campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma, do PT. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Suíça detectou transações atípicas. E antes mesmo da delação, o banco suíço Julius Baer denunciou o uso das contas às autoridades do país. A reportagem diz que o volume de dinheiro e os padrões de transferência sem justificativa levantaram suspeitas de crimes financeiros, embora a instituição desconheça os beneficiários. A TV Globo confirmou as informações. Na delação, Joesley Batista disse que as duas contas juntas chegaram a ter 150 milhões de dólares e detalhou. Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Segundo o empresário, as negociações dos valores eram feitas com o então ministro da Fazenda, Guido Mantega. O Jornal Nacional apurou que o Banco Suíço decidiu denunciar porque estranhou o volume de dinheiro que entrava nessas contas. Eram sucessivos depósitos, valores muito altos que ficavam parados por muito tempo e depois saíam em frações menores. A Procuradoria-Geral da República vai pedir o envio dessas provas ao Brasil. Essas contas estavam em nome de offshores, mas como o próprio Joesley Batista já confessou, se tratava de propina, paga por ele para bancar gastos de campanhas eleitorais. A Suíça vem apertando o cerco contra a lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os bancos suíços não podem mais abrir contas sem identificar de quem são os recursos. E no ano passado, o país criou novas regras de controle, ainda mais rígidas, como a obrigação de reportar qualquer movimentação suspeita à Autoridade Monetária Europeia. O Julius Baer, banco que denunciou as transações suspeitas, foi o mesmo usado pelo ex-deputado Eduardo Cunha para esconder dinheiro fora do país, segundo as investigações da Lava Jato. A Suíça mandou para o Brasil as investigações sobre o caso dele e também as provas do dinheiro movimentado pelos marqueteiros João Santana e Mônica Moura, que acabaram confessando o recebimento de dinheiro ilegal em delação premiada. Os procuradores da Lava Jato também estão rastreando outra movimentação financeira fora do Brasil, delatada por executivos da JBS.
é uma conta em Nova York que começou a ser usada pelo ex-tesoureiro do PT. Joesley Batista contou que já tinha essa conta e permitiu que João Vacari a usasse para receber recursos nos Estados Unidos. Aí a gente emprestou um número de uma conta bancária no exterior, que era nossa, em nosso nome, onde volta e meia recebia pagamentos e volta e meia ele comandava pagamentos ou no exterior, ou pedia em dinheiro, ou para doação oficial. Aí vocês faziam compensação. Isso, fazia compensação, fazia planilha, enfim. A Procuradoria-Geral da República vai comunicar aos Estados Unidos, via Ministério da Justiça, que Joesley emprestou uma conta americana para Vacari. A intenção é obter provas dessas movimentações. A assessoria de Lula declarou que é falso, leviano e até criminoso atribuir ao ex-presidente qualquer relação com uma conta que não é dele e da qual Lula nunca teve conhecimento. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que é fantasiosa a versão de que ela seria beneficiária de uma conta na Suíça e que Dilma nunca recebeu qualquer benefício financeiro de Joesley Batista. A defesa do ex-ministro Guido Mantega declarou que Joesley Batista não prova o que diz, que a conta mencionada está em nome de Joesley e que não há prova de que tenha sido usado para fazer pagamentos para campanhas no Brasil. A defesa de João Vacari não retornou às nossas ligações e nós não conseguimos contato com os advogados de Eduardo Cunha. O ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, pode ter a prisão decretada pelo ministro Edson Fachin. Loures foi flagrado correndo com uma mala de propina. No pedido de prisão, o Procurador-Geral da República afirma que Rocha Loures é homem de total confiança do presidente Michel Temer. Num novo pedido de prisão, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, argumentou que Rocha Loures perdeu a imunidade parlamentar e que não há mais obstáculos para a prisão dele. Há 2 semanas, Fachin reconheceu que havia motivos fortes. Era imprescindível prender Rocha Loures, mas negou o pedido porque a Constituição proíbe a prisão de parlamentar a não ser em flagrante. Hoje, a defesa de Rocha Loures disse que Janot quer a prisão para forçar uma delação e que a liberdade de Loures não ameaça a ordem pública e a instrução criminal. Rocha Loures é alvo do mesmo inquérito aberto contra o presidente Michel Temer. Os dois são investigados por organização criminosa, corrupção passiva e obstrução de justiça. Segundo as investigações, Rocha Loures seria homem de total confiança de Temer, um executor das ordens do presidente em negociações. Loures foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil de propina da JBS. Em uma gravação feita pelo diretor do grupo JF, Ricardo Saldi, ele e Rodrigo Rocha Loures tentam acertar um outro encontro de Joesley Batista com Temer. Dessa vez em Nova York. Os dois planejavam uma reunião às escondidas, como a que se deu na noite de 7 de março, na residência oficial de Temer, o Palácio do Jaburu. Qual que é a minha ideia? Se o presidente for... Não, é mesmo que ele não for. Não, se ele não for, a gente... Você estando lá, o Jair também, a gente se encontra. Se ele não for, se ele for, procuramos fazer um encontro de todos lá. Faz um encontro mais escondido, igual fez aqui lá, para não... Porque vai ter gente do Brasil demais lá e o Jota não gosta de aparecer, você sabe como é que ele é. Ele adorou do jeito que você fez para ele, ficou super feliz. Então, ele te contou que ele chegou lá e falou... Eu cheguei lá e falei, sou com o Rodrigo. O encontro entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista em Nova York não aconteceu. Joesley pretendia gravar o presidente como fez na primeira vez. Mas a ação controlada foi cancelada porque Temer e Rocha Loures não foram aos Estados Unidos. A assessoria do presidente Michel Temer declarou que ele nunca autorizou ninguém a fazer qualquer negociação ou a manter qualquer conversa escusa em nome dele. A Procuradoria-Geral da República não quis comentar as declarações da defesa de Rocha Loures. A Polícia Federal apreendeu documentos que estariam relacionados ao presidente Michel Temer e a uma filha dele no escritório de um coronel aposentado da PM. Segundo delatores da JBS, o coronel atuou como intermediário de valores que foram destinados ao presidente. Os documentos foram encontrados na sede da Argeplan, empresa do coronel aposentado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, em São Paulo, durante a Operação Patmos no mês passado. O coronel foi citado por delatores da JBS como um receptor de dinheiro destinado ao presidente Michel Temer. No auto de apreensão, a Polícia Federal cita um saco plástico com edital de concorrência para serviço de construção
e um recibo de pagamento em nome de Maristela Temer, além de um projeto de reforma. A lista não mostra o recibo, mas a TV Globo apurou que o valor dele é de R$ 5.500, referentes à 7ª parcela do pagamento de serviços de fornecimento de batentes e portas em madeira maciça. A empresa que deu o recibo é a Móveis e Esquadrias Santos Limitada. A reforma é numa casa no Alto de Pinheiros e a data é 30 de março de 2015. Foi encontrada também uma caixa de arquivo azul com documentos referentes a um projeto de reforma com o nome da filha de Temer, além de um HD externo com informações sobre a reforma no apartamento. No relatório há também uma planilha com movimentações bancárias, programação de pagamento do escritório político do então deputado federal Michel Temer, históricos de pagamento e de candidatura da eleição de 2002. 2 delatores da JBS revelaram que deram R$ 1 milhão ao coronel na campanha de 2014. Esse pagamento seria parte de um suposto acordo entre Temer e o empresário Joesley Batista, no valor de R$ 15 milhões. Segundo Joesley, esse R$ 1 milhão seria só para o presidente Temer. O executivo da JIF, Ricardo Saldi, contou como foi o pagamento. O Temer me deu um papelzinho e falou: ó, Ricardo, tem R$ 1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu o endereço. Temer falou isso? Temer falou isso. Tá. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana. Eu peguei e mandei o Floresvaldo lá. Falei: Floresvaldo, vai lá saber o que é isso. E lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de ARGEPLAN. O Palácio do Planalto declarou que o coronel João Batista Lima Filho cuidava do gerenciamento de campanhas de Michel Temer desde a década de 1980 e que era natural que tivesse cópias de documentos de disputas anteriores. A assessoria do Palácio também afirmou que jamais houve entrega de recursos ao coronel a pedido de Temer. Ainda segundo o Planalto, uma das filhas do presidente, Maristela Temer, apenas fez um orçamento para uma reforma com a empresa da qual o coronel é sócio e que, por isso, encaminhou a essa empresa uma cópia do projeto arquitetônico. A assessoria declarou que a obra foi executada por outro prestador de serviço. O ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves, foi preso hoje sob suspeita de lavagem de dinheiro. Juquinha das Neves recorria em liberdade da condenação por formação de quadrilha no desvio de dinheiro de obras da ferrovia Norte-Sul. O filho dele, Jader Ferreira das Neves, e o advogado da família, Leandro de Mello, estão presos desde a semana passada. A defesa de Juquinha e de Jader das Neves afirmou que a família estava movimentando bens declarados e que todas as ações foram comunicadas à Justiça. A defesa do advogado Leandro de Mello não quis se pronunciar. Agora, um outro assunto importante dessa semana, porque ela teve eventos muito relevantes na economia. O IBGE divulgou que o país voltou a crescer. A gente mostrou aqui no Jornal Nacional. O Banco Central cortou de novo os juros e o desemprego recuou um pouco. O Jornal Nacional ouviu especialistas para explicar o que é que esses números sinalizam. Um dia depois de revelar que o Brasil voltou a crescer depois de 8 trimestres, o IBGE informou hoje que a produção industrial em abril subiu 0,6% sobre março. Mas na comparação de abril deste ano com abril de 2016, houve queda de 4,5%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a queda foi de 3,6%. Apesar do índice negativo, o tamanho da retração vem diminuindo desde junho do ano passado. Anteontem, o Banco Central baixou a taxa de juros de novo em 1 ponto percentual. O desemprego, que ainda está alto, diminuiu um pouquinho e a inflação está em queda. Esses últimos dados são positivos? Claro que são. A economia brasileira saiu mesmo da recessão? Tecnicamente, saiu. Bom, isso quer dizer então que daqui para frente tudo vai melhorar? Não, não é bem assim. Economistas ouvidos pelo Jornal Nacional disseram que a turbulência política em Brasília ainda está prejudicando o desempenho da economia, principalmente por prolongar a incerteza entre empresários, investidores e consumidores.
É cedo para comemorar, porque o risco político que continua existindo no Brasil leva consumidores e investidores a uma postura defensiva. Nenhum empresário vai querer aceitar riscos num ambiente que ainda está tão inseguro, até no curto prazo, e mesmo os consumidores vão pensar muitas vezes antes de comprar um bem de maior valor que demanda crédito. Nós saímos da recessão e vamos nos deparar com uma economia que não vai nem para frente nem para trás. Ela estabiliza num patamar ainda baixo. Este outro economista ressalta que para que a confiança em investir, produzir e comprar volte, é necessário que o governo continue perseguindo o ajuste nas suas contas. E que para isso a aprovação das reformas é fundamental, principalmente da Previdência. Ela ajudaria o governo a controlar o gasto e, portanto, deixaria de crescer a dívida do governo, um sinal muito importante para os investidores de que o Brasil estaria na direção de conter os gastos, de resolver o problema fiscal. Então, a reforma da Previdência ela é muito importante, ela é crítica. E seria muito interessante se a gente conseguisse fazer, apesar da situação em que estamos. A seguir, o isolamento do presidente Donald Trump depois de retirar os Estados Unidos do Acordo de Proteção do Clima. E a previsão do tempo para o fim de semana? A decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris encontrou resistência de assessores, de políticos aliados e mesmo de diretores de grandes empresas. Com apenas 4% da população do planeta, os Estados Unidos foram responsáveis por 26% dos gases estufa que a humanidade jogou na atmosfera desde 1850. São esses gases que aceleram as mudanças climáticas. Hoje o país responde por 15% das emissões. Se abandonasse todas as iniciativas para combater o aquecimento do planeta, a temperatura da Terra subiria 0,3 grau a mais do que o previsto até o fim do século. Parece pouco, mas a meta global é limitar o aumento a 2 graus. Hoje, no encontro com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, o secretário de Estado Rex Tillerson comentou o assunto. Em resposta à repórter Raquel Krahenbuhl, ele afirmou que os esforços para reduzir a emissão de gases devem continuar. Tillerson e a filha de Trump, Ivanka, tentaram convencer o presidente a não deixar o Acordo de Paris. Mas prevaleceram a promessa de campanha e o nacionalismo de Steve Bannon, o estrategista do governo. Trump justificou a decisão dizendo que o acordo custaria milhões de empregos em setores como carvão e aço. Fui eleito para representar os cidadãos de Pittsburgh, não de Paris. The citizens of Pittsburgh, not Paris. O prefeito de Pittsburgh, na Pensilvânia, ficou ofendido. Esse acordo é bom para o meio ambiente e para a economia. O discurso dele não bate com a realidade. O economista Jeffrey Hill argumenta que a decisão de Trump não vai criar mais empregos, porque o carvão está ficando caro. O efeito pode ser o contrário. Ao não investir em energia limpa, os Estados Unidos vão perder oportunidades para a China. O ex-presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos passaram a rejeitar o futuro. Mas o senador republicano Mike Lee defendeu Trump, dizendo que os americanos não precisam de lição sobre meio ambiente. A decisão da Casa Branca de dar as costas para o mundo botou em xeque a liderança dos Estados Unidos. Mas os governadores de Nova York, da Califórnia e de Washington, prefeitos de 30 cidades e mais de 100 grandes empresas resolveram formar uma aliança para manter vivo o Acordo de Paris. Ontem, o World Trade Center ganhou luzes verdes. O professor Mark Levy, do Instituto da Terra da Universidade de Columbia, diz que o que chama de erro de Trump vai dar mais motivação aos ambientalistas. Ele explica que, pelo Acordo de Paris, todos se comprometeram a reduzir a emissão de gases e que é justo os países ricos pagarem mais para consertar os prejuízos ao clima, porque foram eles que mais poluíram. Essa reação foi vista dentro dos Estados Unidos, mas também no cenário internacional, essa retirada dos americanos do acordo deixou Donald Trump completamente isolado. Depois da frustração, ação. Líderes europeus que não esconderam o desânimo com a decisão de Donald Trump correram para mostrar uma frente unida em nome do planeta.
Falando em inglês, o presidente francês, Emmanuel Macron, convidou cientistas, engenheiros e empresários americanos para trabalharem na França. E ainda provocou o presidente dos Estados Unidos ao se apropriar do slogan da campanha dele: "Vamos tornar o nosso planeta grande outra vez." Make our planet great again. A primeira-ministra alemã Angela Merkel chamou a decisão americana de lamentável e disse que essa foi a palavra mais educada que encontrou. Numa reunião conjunta, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, anunciaram que vão se unir para acelerar os compromissos assumidos. Os chineses enxergam uma oportunidade de dar um bom exemplo e, claro, faturar. Até 2020, o país mais poluidor do mundo vai investir quase 400 bilhões de dólares em fontes de energia limpa. Diante de reações tão enfáticas, a atitude da primeira-ministra britânica foi um ponto fora da curva. Theresa May se disse desapontada, mas não assinou a carta conjunta dos líderes da Alemanha, França e Itália, em que deixam claro que o Acordo de Paris não será renegociado. Subservience to Donald Trump. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, acusou May de subserviência. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que foi uma abdicação terrível de liderança. E muitos outros políticos denunciaram a falta de firmeza dela. Resta saber como os cidadãos britânicos vão reagir nas eleições gerais daqui, semana que vem. Fim de semana chegando, hora da gente saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Maju Coutinho lá em São Paulo. Olá, Maju, boa noite. O que você destaca logo de começo, assim? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, o destaque é o Amazonas, onde 34 municípios decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios. Isso é mais da metade do total de municípios amazonenses. Em Manaus, falta apenas 1 centímetro para o Rio Negro alcançar a chamada cota de emergência. O grosso da chuva que contribuiu para a cheia do rio caiu entre dezembro e fevereiro nas nascentes, que ficam aqui, olha, no Peru, no Equador e na Colômbia. O aguaceiro veio descendo pelo estado do Amazonas, foi o que me explicou o Marco Oliveira, que é superintendente lá do Serviço Geológico do Brasil, no Amazonas. As chuvas que estão atingindo agora o estado têm sido a gota d'água e, como pode chover bastante amanhã, a cota de emergência do rio pode ser atingida facilmente. No Nordeste, a chuva mais intensa fica aqui, olha, para a parte da Bahia, incluindo Salvador, por causa da chegada de uma frente fria por lá. Chuva passageira em áreas de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, incluindo as capitais desses estados. Sol nessa faixa amarela aqui, que pega Alagoas e avança até o norte do Maranhão. Tempo aberto também na maior parte do centro-oeste, do sudeste e do sul do país. Renata. Maju, você prometeu frio para algumas partes do Brasil na quarta-feira, outras para hoje, sexta-feira. Conta mais, onde é que vai fazer frio, então, no Brasil? Pois é, você viu que ele chegou, promessa cumprida, e agora está se intensificando, viu? Amanhã o frio vai se intensificar em áreas do sul e do sudeste, Renata. Representando os municípios da geada lá no sul, a gente tem Urupema, São Joaquim e Bom Jesus. Também pode gear na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, aqui em São Paulo, Maria da Fé e Monte Verde, em Minas Gerais, são fortes candidatas a amanhecerem branquinhas. Já o branco do nevoeiro pode cobrir aí o céu de Curitiba, de São Paulo e do Rio. Mínima de 10 graus em Curitiba, 12 aqui na capital paulista e 13 na Fluminense. Você quer calor? Então vai para Goiânia, Teresina ou para Manaus. Em Manaus pode ter pancada a partir da tarde. Ontem a gente falou do São João de Campina Grande, na Paraíba. Aí o pessoal de Pernambuco nos lembrou que amanhã começa a festa em Caruaru, onde choveu demais no sábado passado. Pois bem, o primeiro final de semana de festejos vai ter tempo firme, perfeito se tivessem que acender fogueira, Renata. Mas eu descobri hoje que eles só acendem a fogueira lá nas vésperas das festas do Santo Antônio, São João e São Pedro. Então não vai ter fogueira? Amanhã não, mas tem tempo firme. Se eles quiserem, podem acender, que não tem chuva para apagar. Então tá bom, Maju, bom fim de semana. Tchau. Para vocês também. Tchau, tchau. A seguir, o governo recomenda aos estados que liberem vacina contra a gripe para todos. Autoridades filipinas confirmam mortes na invasão de um hotel cassino.
O Ministério da Saúde recomendou que os estados liberem a vacina da gripe para toda a população a partir de segunda-feira agora. Até agora, só grupos prioritários tinham acesso à vacina. A campanha nacional de vacinação termina na sexta-feira que vem, mas os postos podem vacinar enquanto houver estoques. Estão disponíveis 10 milhões de doses em todo o Brasil. Há 15 anos, o jornalista Tim Lopes, nosso colega aqui da TV Globo, foi assassinado covardemente por traficantes quando fazia uma reportagem sobre o abuso sexual de menores no Rio. Hoje, parentes, amigos e admiradores se reuniram para lembrar a vida e o talento de Tim. Muitas nuvens, o frio. O dia da homenagem parece ter sido escolhido por ele, pelo jornalista que não ligava para conforto. Tim Lopes era como o vento, gostava de ação. Ele vivia a história para poder contar. Quer dizer, ele não falava sobre menino de rua, ele era menino de rua. Durante 3 dias eu vendi balas, chicletes e biscoitos pelos sinais de trânsito da cidade. Ele vivia para contar, quer dizer, viver para contar era o diferencial do Tim Lopes. A missa no Cristo Redentor foi a primeira homenagem do dia. Sem dúvida nenhuma, um jornalismo direcionado para a verdade, para a formação da cultura de paz, deve encontrar no Tim Lopes esse grande modelo, esse grande referencial. Espalhar essa mensagem aqui do alto relembra o trabalho que Tim Lopes fazia. Partindo de uma fé muito grande na justiça e na paz, ele se acostumou a levar esperança aos cantos mais esquecidos da cidade e do país. Hoje, ele continuou denunciando injustiças. Na praia de Copacabana, o rosto de Tim Lopes lembrou que outros 37 jornalistas foram assassinados em trabalho no Brasil desde que ele morreu. No dia 2 de junho de 2002, Tim Lopes foi capturado, torturado e assassinado por traficantes, quando fazia uma reportagem sobre abuso sexual de menores na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. Esse debate na Associação Brasileira de Imprensa encerrou o dia de homenagens. No auditório, também foi exibido o documentário Tim Lopes, Histórias de Arcanjo, conduzido pelo filho dele, o jornalista Bruno Quintela. A morte dele abriu uma ferida e 15 anos depois essa ferida está aberta, a gente tem que começar a mudar. E a mudança está com vocês, a juventude. Bruno não está falando só do netinho de Tim Lopes, que vai chegar em novembro. O discurso foi direto para os alunos do Colégio Tim Lopes, que vieram mostrar o orgulho pelo nome da escola. Eu acho que super combina com o trabalho dele, sabe? Trazer a informação para a favela, trazer essa cultura. A educação entrou. Então eu acho que isso foi uma das maiores riquezas que ele pôde ter deixado para a gente. Na vida, ele deu lições de coragem, talento, justiça. Tim Lopes era uma escola. E a cada conquista dos alunos, ele nasce de novo. A polícia de Minas Gerais está procurando 30 homens envolvidos no assalto a uma empresa de transporte de valores em Juiz de Fora. Ontem à noite, os bandidos sequestraram o dono de uma granja e um funcionário para usar o local como cativeiro. Levaram para lá o gerente da empresa Brinks com a família. Hoje de manhã, o gerente e um vigia foram obrigados a abrir a empresa. A quadrilha recolheu o dinheiro, liberou os reféns e fugiu. O valor do roubo não foi divulgado. Autoridades filipinas confirmaram a morte de 36 pessoas no ataque de um homem a um hotel-cassino. Quando a sexta-feira amanheceu na capital filipina, ainda havia fumaça saindo pelas janelas do hotel. O Resorts World Manila é tido como uma opção de luxo na cidade, com cassino, shopping e segurança reforçada, mas que não impediu a tragédia, ao que tudo aponta até agora, provocada por apenas um homem. Ele ainda não foi identificado. Chegou pouco depois da meia-noite, hora local, e começou a atirar com um fuzil no cassino. O pânico se instalou entre as mesas de jogos. O invasor tocou fogo em algumas, aumentando a correria. Depois, segundo a polícia, ele foi para outra parte do complexo, entrou num quarto e ateou fogo ao próprio corpo. Foi encontrado morto pela manhã. A dimensão do caso só foi conhecida ao se vasculhar o prédio atrás de outros possíveis invasores. Os corpos das vítimas foram encontrados em 2 andares do cassino.
Segundo a polícia, morreram por asfixia, tentando escapar da fumaça. O Estado Islâmico chegou a assumir a responsabilidade por esse ataque, mas a polícia filipina não acredita nisso. O homem não teria atirado diretamente em ninguém dentro do cassino. Entre as vítimas, não havia sinal de ferimento por arma de fogo e não houve sequer um refém. Seja lá o que motivou a ação, terminou de forma trágica. O medo de uma ação terrorista veio dos conflitos que o exército filipino está enfrentando agora no sul do país. Grupos rebeldes tentam a independência de uma região de maioria muçulmana. Em 10 dias de combates, mais de 100 pessoas morreram. Hoje é sexta-feira, tem Globo Repórter e você vai ver um passeio pela Micronésia. Um conjunto de ilhas que surpreendem pela beleza e pela transparência das águas. Vida submarina exuberante, um dos melhores pontos de mergulho do planeta. Nossos repórteres nadam entre dezenas de tubarões, ao lado de raias gigantes e peixes multicoloridos. A sabedoria de um povo que usa plantas medicinais no lugar de remédios. Canoas adaptadas para enfrentar grandes travessias. Você sabia que na Micronésia, pedras já foram usadas como moedas? Hoje, no Globo Repórter. A gente volta a seguir com um duelo brasileiro na final da Liga dos Campeões. E Vitor Belfort deixa de lado a aposentadoria para mais um desafio no UFC. O lutador brasileiro Vitor Belfort vai ser uma das atrações do UFC Combate amanhã no Rio. Aos 40 anos de idade, a adrenalina da competição venceu a intenção dele de se aposentar. Durante os 2 meses de preparação para a luta de amanhã contra o americano Nate Marquardt, a cadelinha Zênia foi a fiel companheira. Era ela a família do Vitor Belfort no Canadá. Aos 40 anos, Vitor vai fazer a 40ª luta da carreira. São 25 vitórias e 13 derrotas. Em março desse ano, Vitor Belfort anunciou que só faria mais uma luta no UFC e iria se aposentar. Mas ele mudou de ideia e veio para o Rio de Janeiro cheio de energia para continuar lutando. Me animei muito nesse treino, estava um pouco desanimado e eu fui treinar no Canadá, lá na TriStar. Me animei, algo acendeu dentro de mim, uma vontade. E por causa de toda essa vontade, o campeão de 2 categorias do UFC parece ter deixado a ideia de aposentadoria de lado. E para seguir lutando, ele planeja a criação de uma nova categoria, só para atletas mais velhos, para as lendas do MMA. Todo mundo já sabe dessa minha ideia, né? Eu ainda não sentei com a organização, mas eu tenho certeza que seria algo muito interessante. Eu acho que os fãs iam amar. É uma nova liga, eu acho que seria algo inovador. Depois de 20 anos no UFC, ele quer se manter fiel à organização. E de fidelidade, o Vitor e a Zênia entendem bem. A Globo vai mostrar as 3 principais lutas do UFC Combate amanhã, logo depois do Altas Horas. E no futebol, a final da Liga dos Campeões da Europa entre Juventus e Real Madrid vai ter um duelo brasileiro. O técnico, o capitão, o brasileiro. O técnico, o capitão, o brasileiro. Marcelo e Daniel Alves. Estrelas entre as maiores estrelas. Temos que aproveitar o momento, independentemente de quem esteja do outro lado, e fazer com que esta noite seja especial, disse Daniel Alves em espanhol. Dani, agora na Itália, morou na Espanha por quase 15 anos. No Barcelona, conquistou 3 vezes a Liga dos Campeões e pode chegar ao 35º título da carreira, um dos maiores vencedores da história do futebol. Na seleção de Tite, são titulares absolutos. Em suas equipes aqui na Europa, também são protagonistas. E, por ironia, até quando são adversários, estarão no mesmo lado do campo. Os caminhos do lateral direito Daniel Alves e do lateral esquerdo Marcelo, 2 vezes campeão da Liga, serão praticamente os mesmos. Um vai marcar o outro o tempo todo. Não haverá nenhum problema quanto à Juve. Já sabemos o que fazer. Veremos como será amanhã, comentou Marcelo, sem abrir muito o jogo. Cardiff, no país de Gales, pela primeira vez, será a sede da decisão da Liga dos Campeões. E também pela primeira vez,
A final será disputada num estádio todo fechado, como um ginásio. Se fizeram um estádio com teto, então que se use o teto. Não tem problema nenhum, brincou o goleiro italiano Buffon. Juventus e Real Madrid, Itália e Espanha. Nesse sábado, um dos dois vai conquistar a Europa, com uma ajudinha brasileira. Amanhã a Globo vai transmitir a decisão da Liga dos Campeões ao vivo a partir das 3h45, hora de Brasília. Você pode rever o Jornal Nacional no Globoplay. E aqui na TV, o Jornal da Globo é depois de Os Dias Eram Assim. Boa noite. Boa noite com o Coronel Lima Filho. Um dos delatores da JBS disse que entregou R$1 milhão ao policial militar aposentado na campanha eleitoral de 2014. A retirada americana do Acordo de Proteção do Clima deixa o presidente Donald Trump isolado. Dentro e fora dos Estados Unidos. O governo filipino confirma 36 mortes no hotel cassino invadido por um homem armado. E o governo recomenda aos estados que liberem vacinas contra a gripe para todos que quiserem se proteger. O Jornal Nacional está começando. O senador afastado Aécio Neves do PSDB pode vir a se tornar o primeiro réu com base nas delações da JBS. O Procurador-Geral da República apresentou denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal. A acusação é de recebimento de propina e tentativa de obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República afirma que há provas suficientes contra Aécio Neves. Além dele, foram denunciados por corrupção passiva a irmã Andréia Neves, o primo Frederico Pacheco e Menderson Souza, ex-secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB. Na denúncia, os procuradores citam a gravação em que Aécio conversa com Joesley Batista sobre um pedido de R$2 milhões feito pela irmã dele, Andréia Neves. Para os procuradores, este dinheiro seria propina e caracteriza o crime de corrupção passiva. Na gravação, Joesley Batista e Aécio Neves combinam que o dinheiro seria entregue a um homem de confiança do senador, o primo Frederico Pacheco. Deixa eu te falar dois assuntos aqui rapidinho. A pessoa teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Tá. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pega de advogado. Primeira coisa, não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser, eu acho, pelo que a gente está vendo, tudo, para mim e para você, assim, primeira coisa. Porque os dois que estão pensando em trabalhar para você. Eu sei, mas eu também sei aqui. Tal, que sabe. Assim, ó, que toma. E você acabou. Aí, não tem, pronto. Primeira coisa, eu consigo. Que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda. Rapaz, isso aqui era 700. Como é que a gente come? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só para desse jeito. A Polícia Federal disse que seriam entregues 4 malas com R$500 mil cada. Segundo Aécio, o dinheiro seria usado para pagar o advogado que o defenderia na Lava Jato. Mas, de acordo com as investigações, o dinheiro não foi entregue ao advogado do senador afastado. Em uma das ações controladas feitas pela Polícia Federal, Frederico Pacheco foi filmado recebendo dinheiro do executivo da JIF, Ricardo Saldi. E Frederico, de acordo com as investigações, repassou o dinheiro a Menderson Souza Lima, então assessor do senador Zezé Perrella. Ao fazer a segunda acusação, a de que Aécio cometeu o crime de obstrução de justiça, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que Aécio tentou impedir e embaraçar as investigações de infrações penais que envolvem a organização criminosa, na medida em que tentou interferir na distribuição de inquéritos na Polícia Federal para selecionar delegados que, supostamente, poderiam aderir ao impedimento ou ao embaraço à persecução de crimes contra altas autoridades políticas. Os procuradores também destacam que Aécio vem trabalhando intensamente nos bastidores do Congresso para aprovar, por exemplo, a lei de anistia ao Caixa 2.